Olá, meu nome é Guilherme Ramos e hoje nós vamos falar um pouco sobre misturas. Primeiro, vamos pensar o que é uma substância pura. Se a gente olhar uma garrafa de água mineral, vocês acham que eu tenho uma substância pura ou uma mistura? A princípio, olhando, parece que tem apenas água aqui, né? Você fala é água pura, água da fonte. Agora, quando a gente lê o rótulo dessa garrafa de água, a gente vê que tem outros componentes. Tem cálcio, magnésio, bicarbonato, sulfato, os famosos sais minerais, que são os elementos que dão gosto à água. A água pura não tem um gosto muito agradável, né? Quando a gente pega água destilada, e se você provar um pouquinho, não faz mal tomar em pequena quantidade, né? Claro que em grande quantidade não é legal. Agora, não tem um gosto agradável, porque o que dá gosto à água é essa mistura de minerais, né? Por isso que na água mineral sempre tem que ter esses componentes. Né? O que mais que seriam então substâncias puras? São aquelas que são compostas por um elemento químico ou por apenas uma substância, que pode ser composta por mais de um átomo, mais de um elemento químico. Então, por exemplo, quando a gente olha o diamante, ele tem apenas átomos de carbono. Assim como o grafite da ponta do lápis também tem apenas átomos de carbono, só que organizados de uma forma diferente. Então aqui são exemplos de substâncias puras compostas por apenas um elemento químico. Já o sal de cozinha, ele é uma substância pura, porque é composto somente por sal de cozinha, mas o sal de cozinha é composto por dois elementos químicos, pelo sódio e pelo cloreto. É o famoso cloreto de sódio. Certo? Então, outros exemplos aí de substâncias puras. O ouro. Eu tenho ouro em barra e eu tenho as joias feitas de ouro. Vocês acham que essa aliança, né, as joias feitas de ouro, são compostas por ouro puro? Na verdade, o ouro puro é muito maleável, muito mole. Né? Então nós temos que combinar o ouro com prata e com cobre para dar uma certa resistência. Por isso que a gente fala ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é aquele que tem o maior teor de ouro. Mas não pode ter muito ouro, porque senão a joia fica muito fácil de amassar. Né? Então o ouro, nas joias, ele é uma mistura, ela é uma liga metálica, contendo ouro, cobre e prata. Entenderam? Bom, agora, as misturas é o que eu tenho em maior quantidade na natureza. Né? Praticamente tudo que a gente observa na natureza é uma combinação de elementos químicos, é uma mistura. O nosso sangue tem água, tem células sanguíneas, tem proteínas plasmáticas, tem um monte de coisas. Né? Não sei se vocês já viram o exame de sangue. Alguém já olhou o exame de sangue de algum parente? Tem todos aqueles componentes, todas aquelas substâncias que estão presentes no sangue. Né? Então o sangue é uma mistura. Ele parece a olho nu como algo composto por uma coisa só, né? Um líquido vermelho. Mas quando eu olho ao microscópio, ele é uma mistura. Então não basta só pensar a olho nu. Né? Quando a gente olha, por exemplo, um copo, um becker aqui no caso, com água e açúcar, o açúcar dissolve na água e eu vejo uma fase só. Né? Eu vejo uma solução composta por água e açúcar dissolvido. Né? Então essa é uma mistura do tipo homogênea. Eu tenho dois elementos diferentes, a água, H2O, e a sacarose, o açúcar de cozinha, formando uma substância só. Né? Já já a gente vai ver que também as soluções podem apresentar duas fases quando elas saturam. Mas vamos por partes. Já nas misturas heterogêneas, eu tenho a presença de mais de uma fase. Não é como a combinação aqui de óleo e água. Né? Todo mundo sabe que o óleo não se mistura em água. E quando eu combino as duas substâncias, formam-se duas fases bem distintas. Né? O óleo é menos denso, sobe, a água é mais densa e fica embaixo. Mas por mais que eu misture, chega uma hora, se eu deixar aquela substância quietinha, aquele copo quieto, o óleo vai separar da água. Né?
Então eu tenho aqui uma mistura heterogênea. Então vamos de novo. Mistura homogênea é quando eu não consigo distinguir as duas coisas. E mistura heterogênea é quando eu posso visualizar duas fases separadas, duas fases distintas, né? Como, por exemplo, água, areia e óleo, né? Formando três fases diferentes. Então, outro exemplo de mistura heterogênea, né? Então, na mistura, voltando, né? Na mistura homogênea, eu não distingo os elementos, e na mistura heterogênea eu consigo verificar fases, uma, duas fases aqui, ou três fases nesse caso, né? Então vamos lá, vamos fazer algumas misturas aqui. Então vou abrir essa simulação e vou acompanhar aqui na tela, tá bom? Depois a gente recapitula e vê quais foram os itens com maior grau de acerto, etc. No nosso jogo, na nossa gincana, e vou acompanhar aqui na tela, tá bom? Depois a gente recapitula e vê quais foram os itens com maior grau de acerto. Vou começar. Então a turma vai começar agora. 3, 2, 1. Valendo! Então aqui a gente pode acompanhar o desempenho dos alunos. Questões. Então, na questão 3, né? O leite é uma mistura heterogênea. Lembra que eu falei que mesmo que aparente que é uma mistura homogênea, né, você tem que considerar no microscópio, né? Ou seja, olhando no microscópio, o leite é composto por algumas fases, né? O soro, a parte da gordura e as proteínas, certo? O que mais? Aqui, água destilada. Água destilada é composta apenas por água, então uma substância pura, né? Substância pura. Já água mineral não, né? É uma mistura homogênea, né? É uma mistura de água e sais minerais. Muito bem. Obrigado. Então o assunto de hoje era esse. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa hoje. E vamos rever esses tópicos, né? O que seria uma mistura homogênea, o que seria uma mistura heterogênea. Então lembrando que não basta o olho nu, né? Precisamos também ver que às vezes a mistura é heterogênea ao nível microscópico. Tá bom? Muito obrigado. E por hoje é só.